Todo escritório tem aquele funcionário que todos odeiam. O cara chega, cumprimenta e ninguém responde. Na hora do almoço, ele vai sozinho. Ninguém chama para o happy hour, para as festinhas de fim de ano. Ninguém tem paciência para ajudar quando ele tem uma dúvida. Todo mundo para de falar quando ele chega. Normalmente é o cara mais honesto e trabalhador da empresa. Aquele que faz todo mundo parecer incompetente e preguiçoso. A Globo News também tem um funcionário assim, o Demétrio Magnoli. Ele sempre tem a coragem de descer a lenha no governo Lula e deixa seus colegas de emissora com cara de bravos enquanto ele fala. Eles devem pensar: pô, assim o Lula vai cortar minha verba. E agora ele ultrapassou todos os limites. Botou a culpa das queimadas no governo Lula. Há 1 ano e meio, Lula foi nomeado presidente do Brasil pelo Soviético Tribunal Federal. Há 1 ano e meio que a velha imprensa tem feito de tudo para ignorar as queimadas obscenas que estão devastando a Amazônia e o Pantanal. A cada mês se bate um novo recorde e agora chegamos ao ponto em que uma área do Pantanal equivalente a 2 cidades de São Paulo virou um cinzeiro nas últimas semanas. Os capachos da imprensa ficaram em silêncio o quanto conseguiram, muitos deles esperando a desculpa oficial da Marina Silva. Mas agora não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Pressionada para dar uma desculpinha, qualquer coisa que a velha imprensa pudesse adotar como explicação oficial, a ministra do Meio Ambiente e sósia do ET, Marina Silva, saiu da hibernação e veio com a desculpa mais esfarrapada possível. O problema são as mudanças climáticas. Infelizmente, é o grave problema dos eventos climáticos extremos. Bem, desde o início de maio que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. É uma estiagem prolongada, a bacia está em escassez hídrica severa, o Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática, não é só o governo. Quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade. Isso, infelizmente, é o novo normal. E nesse novo normal, é preciso que as pessoas tomem consciência de que não estamos agindo apenas repetindo o passado. As pessoas renovando pastagem usando fogo, ou fazendo queima controlada, para fazer aberturas de plantio ou qualquer que seja a atividade. Nesse momento é fundamental parar de usar fogo para qualquer coisa. E nesse período não tem incêndio por raio. O que está acontecendo é incêndio por ação humana. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, evitar que isso possa continuar se alastrando. Novo normal. O novo normal, até 2 anos atrás, era crime. Vai vendo. De todo jeito, que diferença, né? Porque de 2019 a 2022 era tudo culpa do Bolsonaro. O Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Agora são as mudanças climáticas. Desculpa meia boca e fácil de desmascarar, mas não importa, isso é o que o governo Lula tem e agora a imprensa e os artistas têm que se virar com isso mesmo. E lá vai o André Trigueiro da Globo News repetir feito um papagaio o que a Marina disse, aliviado por finalmente alguém ter dado o briefing com o texto para ele. Cidades e Soluções veio ao Pantanal a colher de perto. Mais um prenúncio de tragédia, a temporada de incêndios começou esse ano mais cedo. A mata está muito seca, 70 dias sem chuva, ventos fortes. Horas atrás, de 50 km por hora, espalhando rapidamente as chamas. Brigadistas que começaram
este ano seus trabalhos mais cedo. É um desafio para o Brasil. Crise climática e queimada combinados invariavelmente resultam em tragédia. Ensaiadinho do jeito que a Marina mandou, hein? E olha que sintonia com a nossa dona ET. Assim como ela, quando as queimadas eram no governo Bolsonaro, o André também culpava o presidente. Aspas para o presidente em outro trecho desse discurso. No Pantanal, as queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Essa é uma parte da verdade. A outra é que a Polícia Federal do governo Bolsonaro está investigando o envolvimento de pelo menos 5 fazendeiros que usaram de forma criminosa o fogo e destruíram 25 mil hectares de áreas protegidas no Pantanal. Miriam Leitão também não podia deixar de passar o seu paninho. Veja o que ela falou em 2019. O grande responsável pelas queimadas é o governo. E olha o que ela diz agora. As causas do fogo no Pantanal. O incêndio do bioma tem diversas razões, todas ligadas ao desmatamento e à conversão de áreas para agricultura e pecuária. Nenhuma ligada ao Lula. Até os artistas, tão quietinhos desde que o bebum subiu a rampa, já arriscam botar a fuça para fora da toca. Olha o que a Ingrid Guimarães falava na época do Bolsonaro. Calma deve ser dormir sabendo que praticou crime ambiental. Como envelhecer sabendo que seus netos talvez não conheçam a Amazônia por negligência sua? Olha o que ela fala agora. Que desespero que está acontecendo no Pantanal. Conheço bem Corumbá. Sou madrinha de um projeto lá. O lugar mais complexo. Eles não conseguem nem chegar perto para combater o fogo. O mundo está literalmente fritando. O mundo está fritando. Sim, o problema agora não é só do Brasil, é global. Se o mundo inteiro está fritando, o Lula não tem culpa, né? Mano, que nojo. E mesmo com tudo queimando aqui, para a Ingrid, agora ninguém é culpado nem omisso. A culpa agora é só das forças da natureza. Vamos lá, Ingrid, mostra que você está mesmo preocupada com as queimadas. Junte uns amigos maconheiros, digo artistas, para fazer uma música cobrando o governo, como vocês fizeram na época do Temer. Fora Temer, nossa Amazônia fica. E na época do Bolsonaro? Não vai fazer? Eu já imaginava. No meio de todo esse alvoroço causado pelo carro do briefing petista, uma voz se ergue e ousa responsabilizar a vovó Zilda e o Dom Raton, digo, Marina Silva e Lula. E o mais surpreendente é de onde essa voz está vindo, da Globo News. O sósia do tropeço e jornalista sincerão Demétrio Magnoli fez igual a própria Marina Silva no filme que a deixou famosa, ET, e apontou o dedo na direção dela. Em 2020, 2021, criticou-se muito, com toda a razão, o governo Bolsonaro pelo seu descuido absoluto diante dos incêndios em matas, florestas e cerrado. Foi, naquela época, o auge dos incêndios no Pantanal. Esse ano está pior do que naquela época. Só que o governo Lula é tão descuidado quanto o governo Bolsonaro, porque não existiu, né? Isso aconteceu há 3 anos, já tínhamos El Niño, toda essa história estava contada, não há nenhuma surpresa no que está acontecendo. Né? O El Niño continuou, nós estamos agora no fim do El Niño, são os últimos meses, e claro, os incêndios vêm junto com esse longo período de seca. O governo Lula já está com 1 ano e meio e o que nós temos é um despreparo absoluto de combate aos incêndios. Não há aumento de pessoal, não há aumento de verba, não há equipamentos novos, não há, por exemplo, aviões
para lançar água nesses focos de incêndio que são usados em vários países, não só em países desenvolvidos. São usados amplamente, por exemplo, na África do Sul. Nada disso acontece aí no Pantanal. O governo Lula tem um descuido criminoso em relação aos incêndios. Tão criminoso quanto o governo Bolsonaro. A ministra Marina Silva é responsável por isso. E os funcionários do ICMBio e do IBAMA resolveram iniciar uma greve no auge dos incêndios florestais no Pantanal. É interessante isso. É um escândalo do ponto de vista político o que está acontecendo, ainda mais quando a política externa brasileira tem como um dos eixos, né, a questão ambiental. Eita, o desembarque está a todo vapor essa semana! Claro, nem tudo é perfeito. Hoje as queimadas estão 1000% piores do que de 2019 a 2022, então não cabe ao Demétrio dizer que o governo Lula é tão descuidado quanto o governo Bolsonaro. Ele tenta forçar uma igualdade entre Bolsonaro e Lula que simplesmente não existe. Hoje a incompetência reina e as consequências são muito maiores. Mas a obsessão pelo biruliro e a compulsão por citá-lo sempre que se vai falar de um problema no governo Lula é algo que a Globo News exige de seus comentaristas. Então, vamos fazer de conta que não foi dito. Além do mais, descuido é quando eu esbarro o cotovelo no vaso e derrubo. O que está acontecendo no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia não é um descuido da Marina, é um crime ambiental mesmo. De resto, que bom saber que lá na Globo News eles descobriram os incêndios, mesmo que com 1 ano e meio de atraso. Quase dava para ouvir daqui o ponto eletrônico no ouvido do Demétrio. Pega leve, senão nossa verba de propaganda do governo não vai chegar! Esse aí já vai rodar. Na hora do cafezinho, os coleguinhas devem olhar de cara feia o tempo todo. Demétrio tem passagem pelo Partido Comunista quando era jovem e foi um dos fundadores do PT no começo dos anos 80. E mesmo assim, ele é menos comunista e menos puxa-saco do Lula do que todo mundo na Globo News. Pra você ver o nível. De todo jeito, eu chequei e o Demétrio ainda não foi demitido, mesmo depois dessa participação. Azar o dele, vai ter que continuar aguentando a Daniela Lima, a Natuza e a Eliane Canhotede fazendo cara ainda mais feia pra ele no refeitório. Né, Totá? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.